audição e aprendizagem. Bom, a gente já está falando há mais de uma hora, eu queria deixar tempo para a gente conversar. Então, eu vou deixar a parte de Plutarco em suspenso, né? Essa parte era importante porque ele se baseia nessas ideias, porque ele vai dizer. Então, fica como dever de casa a leitura do tratado Como Ouvir. Tá bom? Agora que vocês já têm aí as considerações do ouvir e da... E é interessante porque o Plutarco vai exatamente retomar esses temas para mostrar da imaturidade de um ouvinte que quer falar antes de ter ouvido, né? Julgar-se sapiente antes de ter compreendido o que ouviu, né? E vai insistir no fato de que mais importante é preciso aprender a ouvir do que a falar. Que o falar vem como um desdobramento e um momento natural e sucessivo do aprendizado da escuta, né? Então, é interessante que esse tratado ele é dirigido a um jovem que completou 17 anos e, como era comum no mundo grego e romano, sob o Império, o mundo grego sob a gestão do Império Romano, aos 17 anos o rapaz recebia a toga viril, né? Então, ele dirige esse texto, esse pequeno tratado a esse jovem chamado Nicandro, né? Precisamente para adverti-lo quanto aos riscos que advém do fato de estar entrando na idade adulta e achar que já pode tudo, né? E da atitude dos jovens que antes de ter ouvido já estão querendo logo dizer algo para se mostrarem e manifestarem a sua virilidade através do discurso. Então ele vai usar de várias imagens, né, para evocar esse processo longo e demorado e permanente que culmina na valorização do escutar mais do que do falar. Bom, eu encerro aqui então as minhas palavras e me coloco à disposição para um bate-papo sobre o tema, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Ver expõe a... uma ameaça. Ah, sim. E aí eu pensei, Platão, mito da caverna, Sócrates. Sócrates viu, ouviu, fez o autoconhecimento e falou. E aí eu fico pensando assim, que parece que aí está o que há de genuíno na filosofia, na sua natureza. E eu pergunto assim agora, será que a filosofia está dando conta de enfrentar a ameaça? Uhum. Bom, a filosofia não é algo que existe sem os filósofos, né? Então acho que a pergunta melhor é se os filósofos estão conta... Porque a filosofia está subsistindo ao tempo, aos anos, aos séculos, aos milênios. E nós, como diz a música do Vale de Jequitinhonha, os dedos caíram todos, mas ainda vivem os anéis, né? Então, eu acho que a filosofia subsiste para além de todo filósofo, né, de todo tempo, precisamente porque ela nunca é outra coisa do que busca. Né? E é precisamente porque não conseguimos realizar aquilo que pretendemos que a filosofia ainda existe, né? Porque se a filosofia não é uma sabedoria consumada, né? Se ela fosse, a gente poderia colocá-la em xeque a respeito de até que ponto ela dá conta da realidade que se propôs conhecer. Mas se tomamos a filosofia na dimensão em que os antigos a compreendiam e que a história a confirmou, né, enquanto caminho e busca, eu diria que mais do que nunca, né, a ameaça que pesa sobre nós é a de não filosofar, muito mais do que a de filosofar.
Ou seja, é claro que a experiência do ver, ouvir, né? Do que se vê e do que se ouve, quando se ouve, se vê como se deve ouvir e ver, né? E o desejo que advém naturalmente de comunicar o que se viu, né? É sempre algo que ameaça. Ameaça porque nós vivemos num mundo de ouvidos surdos e de olhos cegos, né? Então, quem vê é sempre aquele que, como Sócrates, se expõe à condenação, porque incomoda precisamente aqueles que não veem nem ouvem. Então, eu acho que é precisamente porque vivemos num mundo como tal que a filosofia ainda faz algum sentido enquanto experiência de busca, né? E que o filósofo tem ainda um papel no sentido de evocar e convocar sempre, né? A ouvir com outros ouvidos e a ver com outros olhos, né? A confrontar as aparências do mundo, aquilo que as coisas de fato são, né? Então eu acho que a urgência do exercício do pensamento, da sensibilidade para essa escuta e para essa visão a qual aludem a filosofia, né? É mais do que nunca imperativa. E eu acho que se tem um lugar, né, digamos assim, porque é um lugar virtual, na verdade, porque ele não está em nenhum lugar e em toda parte. E está em toda parte exatamente porque não está em nenhum lugar, né? Está em cada um que se dispõe a enfrentar o desafio do pensar, né? Essa experiência ela é fundamental, vital, né? E eu acho que é a condição de possibilidade de se ter ainda alguma esperança na humanidade, no meu modo de entender. Então, por mais que paire sobre as nossas cabeças a ameaça, né, as gastrites, né, os cânceres que consomem aqueles que se lançam numa aventura e que retêm para si os maus olhos daqueles que se sentem incomodados por um tal olhar e por um tal ouvir, né? Como que eu posso aplicar isso no ensino fundamental e médio? Uhum. Para dar um entendimento melhor na sala de aula. Como é que eu vou poder ajudar os estudantes? Uhum. Tá. Conhecimento. Tá. Há uns anos atrás eu fiz um trabalho com um grupo de alunos que dentro de uma disciplina que a gente chama lá na Universidade de Laboratório de Ensino de Filosofia, né? E a gente trabalhou exatamente com o tema da percepção, né? Porque eu acho que a nossa experiência mais imediata, ela é muito fácil de ser compreendida sob o ângulo da percepção, né? Talvez seja a coisa mais elementar da experiência humana, né? A nossa maneira de lidar com o que a gente vê, com o que a gente sente, não só com as sensações em geral, mas também com as afecções, com as paixões, com a maneira como as coisas nos afetam, né? Através de cada um desses canais, através dos quais a percepção acontece, né? Então, uma coisa muito legal que a gente fez, os alunos foram para escolas, e acompanharam ao longo de um ano os alunos dessa escola dentro da disciplina de filosofia, foi exatamente trabalhar com esses planos do conhecimento, partindo do plano imediato, sensível, aparente, né, e tentando ir além do imediato sensível para perceber aquilo que as coisas são, né, ou aquilo que as coisas podem ser, diferentemente do que elas parecem ser, né. Então, eles usaram desde uma série de dinâmicas e atividades que permitiam essa experiência imediata, né, e que permitiam, no momento posterior, confrontar as diferentes percepções tidas pelos diferentes alunos a partir das mesmas experiências, né, e aquilo suscitou ali um espaço de reflexão sobre o valor das percepções, né. E uma vez feito essa experiência, se passou então a um outro plano, que era de tentar compreender em que medida eu poderia ter uma visão em outro âmbito da experiência e uma audição de outro âmbito, né? E a experiência então se traduziu em a proposta feita por esses alunos, aos alunos das escolas com as quais eles trabalhavam, para ouvirem a aula do professor e imediatamente depois cada um verter sob a forma de um texto uma espécie de resumo do que o professor tinha dito.
Então, depois de terem experimentado isso com relação a objetos, a sons, a cheiros, né? A gente fez uma espécie de caixa de surpresas, onde tinham objetos que conclamavam todos os 5 sentidos, né? E que cada um deveria manusear, ora com os olhos vendados, ora sem acesso ao som, ora com o nariz tampado. Ou seja, fizemos a experiência com os sentidos e depois fomos fazer com a audição, né, do ponto de vista da escuta de uma aula. E foi muito interessante, porque eles perceberam que da mesma forma que na experiência dos objetos, as percepções produzem resultados e impressões, apreensões, conhecimentos distintos, também do ponto de vista da escuta, né? E que justificava-se assim a necessidade de uma reflexão sobre o ouvir, né? Sobre o ouvir e, evidentemente, sobre o falar, sobre o sentir, sobre o cheirar, né? E que as sensações, embora sejam realidades que a gente pode imaginar que sejam fisiologicamente determinadas, elas comportam também algum grau de educação, de formação, né? Então, eu acho que é uma possibilidade interessante para se trabalhar com os alunos, né? Que não só tem um ganho do ponto de vista, por exemplo, de uma reflexão sobre o conhecimento, sobre o ser, na medida em que eu confronto a ser e a aparência, como também do ponto de vista da relação com o outro, né? De perceber o outro efetivamente como um outro, não obstante pertencermos a uma mesma espécie animal. Então, todos esses confrontos em diversos planos, né, são ocasiões tanto de uma antropologia, como de uma gnosologia, quanto de uma ética, quanto de uma ontologia, né, porque é um terreno que permite passar da experiência à reflexão com uma grande facilidade, com um grande ganho em termos de compreensão dos temas. Então, eu acho que isso é uma forma que se poderia pensar, né? Para além, bom, se a gente fosse considerar, por exemplo, a perspectiva de que é objeto tratado de Plutarco, né, aí teria ainda todo um outro âmbito, que é pensar, por exemplo, a vaidade que se experimenta nas palavras, né, aquela pessoa que não ouve porque acha que não tem nada a aprender daquele que fala, ou aquele que presta mais atenção no aspecto formal, por exemplo, na retórica de um professor que fala bem, que tem uma boa elocução, mas não se fixa no conteúdo do que ele diz, ou alguém que acha que falar bem é dizer palavras e frases bem construídas, mas desprovidas às vezes de qualquer conteúdo. Então você tem uma série de reflexões que vão desde as reflexões de caráter ontológico, antropológico, psicológico, como também reflexões sobre a linguagem, todas elas possibilitadas por essa reflexão sobre os sentidos, né? Não sei, é uma possibilidade dentre tantas que se poderia pensar. Bem, nosso tempo chegou ao fim, certamente outras pessoas queriam fazer intervenções, mas eu queria exprimir o meu agradecimento em nome de todos aqui a Miriam por estar aqui conosco. E lembro que no próximo dia 1º nós vamos ter a última palestra desse ciclo, que vai ser com o professor João Marcoca, que é o professor aqui da FAD, vai falar sobre o tema Aprender a Pensar. Então já fica aqui o convite para todos. E mais uma vez, Miriam, obrigado por todos nós aqui fazer esse agradecimento, dando uma salva de palmas a você. Obrigada.